Olá, tudo bem? Eu sou o André Aloy. Começa agora a nossa Happy Live e a gente vai receber Cauã Raymond. Bom, só para lembrar vocês que a Happy Live acontece de segunda a sábado. A gente tem sempre algum artista legal aqui para falar sobre esse momento de quarentena e tudo mais. Que o Cauã entrou. Oiê, Oi, tudo bem? tudo bom? Tudo ótimo. Bom, tô te ouvindo bem, tá me vendo bem? Tá tudo certo aí? Tá tudo Tudo bem certo. também. Onde você tá passando a quarentena, Cauã? Em casa, No Rio? No Rio mesmo. no Rio, em casa, é. E Massa. você? E como você... Eu tô em São Paulo. Tô Tá só em eu e meu casa? namorado, tô em casa. Tô eu, meu namorado e meus dois gatos. E me diz como que tá sendo essa quarentena pra ti? Como tem sido sua rotina? Você tem conseguido falar com a Sofia? Ela tem ido pra aí? Como é que tá sendo esse momento pra ti? Ah, a Sofia tá aqui agora, ela vai e vem, né? A gente tá tendo mais ou menos os mesmos cuidados, assim, então isso facilita essa ida e vinda. E eu acho que a quarentena ela vai mudando, né? Hoje é um dia que eu acordei mais borocochô, assim. Acho que tem esses altos e baixos, né? Tipo, durante a Tem, semana e é normal também. eu fico pensando nas pessoas que estão virando estrelinha, né? Uma forma delicada, como eu falo com a minha filha. Fico pensando como o nosso sistema de saúde não é bem estruturado. Eu fico me perguntando ah, o que todo mundo sobre economia, sobre se as coisas quando as Como vai coisas vão ser daqui pra voltar, frente, né? vão voltar ao normal e tal, esse tipo de coisa. Eu fico lendo, fico vendo assim, como que vai ser o novo normal, na verdade, né? Porque tudo que a gente viveu até agora vai ser de uma forma diferente, né? Vai. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que fazer o máximo que a gente pode, que agora o que pede-se é que a gente fique em casa, saia só para coisas necessárias, é isso É. basicamente que eu tenho feito. Eu vi de uma amiga essa semana que é assim, ó, brigando e cuidando. Como Vocês assim? brigando e cuidando em casa, né? Porque, tipo, ai, tem essa coisa assim, vamos limpar não sei o que lá, vamos dividir a rotina, não sei o que, vamos dividir os afazeres da casa. Aí tem um momento que você também já explode, já não aguenta mais e já é brigando de um momento, cuidando, né, nesses altos e baixos aqui da quarentena. Eu acho que também acho que desafia a gente, né, a lidar com a paciência sobre alguns assuntos que eu acho que, inclusive, a tecnologia vem deixando a gente cada vez mais imediatista, né? A gente em casa tem que lidar com o tempo, com a divisão de tarefas, entender o que está ruim para o outro e o que está ruim para você. É uma equação que você está sempre tendo que encontrar uma forma de resolver. Não se resolve sempre da mesma forma, né? É, fala. Né, você tinha falado que acordou Borocochô, tipo, mas você faz coisas. Eu tenho acompanhado você e sua esposa, tipo, vocês têm feito treinos e tudo mais. E o que que você Tempo. faz, assim, tipo, em dias que você. Ah, cara, tipo, o que eu tenho falado para os meus amigos é assim: tudo bem a gente acordar mal num dia, tipo, e ficar oscilando, né, durante o dia, tipo, você acorda bem, vai dormir mal e tá tudo certo também. Eu acho que a gente tem que ser realista e tem que enfrentar nossos sentimentos. Não dá para ficar fingindo 24 horas que tá feliz ou que tá triste. Você tem que. Como Não. você tem lidado com isso? Eu faço meditação, faço essas meditações guiadas, assim, uma coisa que eu indico bastante. Eu leio, eu tento ser cuidadoso com a forma como eu busco as notícias. Eu tento buscar as notícias uma vez por dia só, mas eu acho que eu gosto de ler tanto o que está acontecendo aqui no Brasil quanto o que está acontecendo no Lá mundo. fora. Eu busco jornais estrangeiros, inclusive para praticar o meu inglês. Eu venho fazendo aulas online de inglês, Eu ia te é perguntar uma isso. dica que eu dou, boa, assim, de encontrar um assunto que você goste. Eu, às vezes, faço uma coisa, eu gosto de varrer a casa, às vezes, ouvindo palestras que tem online, que são motivacionais. Legal. É, Nossa, um, é, é, profundo. não é. E às vezes eu converso com mim mesmo, assim, eu rezo, eu venho me espiritualizando de um tempo para cá. Eu acho que essa conversa, às vezes até em voz alta,
ajuda você a esclarecer e, na maioria das vezes, eu me sinto melhor depois, assim. Na verdade, eu sempre me sinto melhor depois, que é uma coisa boa. Você ouve podcasts? Então, eu ouço vários podcasts. Eu gosto do Joe Rogan bastante e gosto muito desse cara chamado Rich Roll, que é um cara que mudou a vida dele. Ele era alcoólatra e depois se transformou no ultramaratonista. E ele e a esposa dele são super defensores do veganismo e de práticas de bem-estar e de conexão espiritual. Tem muitos assuntos que eles falam, assim, as pessoas que frequentam o podcast dele me interessam, assim, físicos, autores, atletas, atores. Então, é um cara que eu tenho escutado bastante. Legal. E E como você, você... você ouve o quê? Cara, eu ouço bastante coisa, eu sou um produtor de conteúdo, né? Tipo, a gente tem aqui no RG, a gente tem o Desbunde, que é um podcast que a gente traz duas opiniões divergentes e a gente vem bater um papo engraçado e divertido sobre... A gente Legal. teve de carnaval, teve o segundo sobre arte com a Letrux e com o Felipe Morosini, e ainda tem mais dois gravados, que é o Matheus Evangelista que apresenta. A gente tá... Os próximos dois são sobre Noite Paulistana. E como que a noite foi desenvolvendo, assim... E eu tenho alguns outros podcasts, o próprio da Titi Vidal, que vai participar do Happy Live na segunda-feira, que fala um momento, ela fala sobre espiritualidade, fala sobre como Legal. os astros influenciam nossa vida. Eu ouço umas coisas assim. Eu gosto também do da Bravo, da revista Bravo. De vez em Ah, eu não quando eu conheço esse. passo por lá, é legal. Falo sobre Legal, vou ouvir. tal. Tem o da Ilustríssima, tem o da Folha Ilustrada, tem vários podcasts hoje, né? Tipo, é legal hoje esse lance do podcast que você consegue ouvir fazendo outras coisas, né? Tipo, você não precisa de estar 100% atento, assim como você precisa estar num vídeo, por exemplo. Eu fico me perguntando, assim, quando eu estou ouvindo podcast, que a gente vem reencontrando hábitos antigos, né? Porque podcast não deixa de ser uma forma que você está se aproximando do rádio, né? Diferente, mas você está ouvindo alguma coisa e fazendo outra coisa. Se daqui a pouco eu não vou estar fazendo radionovela. Isso é muito assim. Tipo, aqui no Brasil existem ainda poucas radionovelas ou coisas que... O Homecoming, que a Sandra Bullock, acho que é a Sandra Bullock, que faz na Amazon Prime, originou de um podcast. E aí eles transformaram isso em série de TV e, sei lá, ganhou Emmy e tudo mais. Homecoming é qual? É o da Amazon Prime. Tá, mas é o quê? É uma série ou é um É uma filme? série. Ah, uma É uma série? série. Eu vi Eu não aquele lembro. filme da Sandra Bullock que ela foge, que é um thriller, que parece aquele do... caramba, do... Sim, o da, dos É um passarinhos é lá, que eles quase são... terror, um dos passarinhos assassinos, Achei a Não. atuação dela brilhante, adoro a Sandra Bullock. Acho, inclusive, que às vezes ela está em projetos que o que salva é o trabalho dela, assim. Sim. Ela Minto, o Homecoming não é com a Sandra Bullock, é com a Julia Roberts. Confundi. Eu vi. É um que ela recebe os veteranos, não é isso? Isso, esse mesmo. Eu não gostei. Não? Ele Não. começou como um podcast. Achei a peruca dela muito falsa, me desconectou. É verdade. Ela não tá com uma peruca estranha no primeiro episódio? Tá sim. Eu vi só o desconectou. comecinho, eu dormi. Eu sou a pessoa que começa a ver as coisas e durmo. Mas como é que você começa a ver as coisas e dorme e aí depois você termina? Como é que você sabe o começo? Tem que voltar do começo. Não, eu lembro disso. Aí, tipo, volta e para, então tudo certo. E você e seu namorado, vocês têm gostos parecidos? Não muito, que ele gosta de umas coisas mais de ação, eu gosto mais de drama. A gente tem assistido muita série espanhola agora, porque acho que a Netflix mesmo tem investido bastante coisa. Tem La Casa de Papel, Vis-a-Vis, vai estrear uma série nova chamada Valéria. Você já viu Succession? Não, é boa? É muito boa. Melhor texto que eu vi dos últimos tempos, assim, Succession. Vou procurar. E me diz uma coisa, você está fazendo inglês, você está fazendo por acaso, porque você quer aprimorar seu inglês, ou você pensa em estudar lá fora, tipo, tentar Los Angeles, qualquer coisa nessa linha? Olha, eu estudo inglês há muitos anos. Eu acho que estudar uma língua é um estudo contínuo, né? Você nunca domina a língua. Eu mesmo cometo vários erros de português. Mas no caso do inglês, eu comecei a estudar para ser ator fora do Brasil. Eu morei em Nova York de 2000 a 2002. Inclusive, eu estava lá durante o 11 de setembro, então eu tenho um pouco dessa sensação do que é estar passando por
uma ameaça invisível, né? É uma sensação já que infelizmente eu conheço, mas eu não teria problema nenhum em fazer um projeto falado em outra língua. Inclusive, hoje em dia eu falo inglês fluente, tento me aprimorar para ir perdendo o sotaque, encontrando a forma como eles falam. Mas eu não moraria fora, não, porque eu tenho uma filha pequena, né? E acho que mais importante do que a minha carreira, graças a Deus as coisas vão muito bem para mim no Brasil, é poder ser bom pai e estar presente na educação dela. Não gostaria de vê-la de mês em mês, a cada 15 dias. Essa semana eu entrevistei o Greg Barker, que é o diretor do filme Sérgio, que estreou ontem na Netflix, com o Wagner Moura. Do Sérgio Vieira de Mello. Isso, é a biografia dele, baseada naquele livro da Samantha Power. E você tem relação com outros diretores de fora, ou tipo, até mesmo aqui do Brasil, porque o Sérgio, o Greg Barker falou, o Greg me falou que o Wagner Moura entrou em contato com ele, e aí acabaram desenvolvendo e tudo mais, uma relação, e aí ele brincou até, falou assim, ele queria fazer um herói que não fosse um traficante ou um policial, e aí acabou rolando a série não, o filme. Como que se aproxima, como que você dialoga com outros para buscar papéis? Ou muito vem, porque você já é um ator conhecido aqui no Brasil, ou as coisas vêm para você? Eu não entendi sua pergunta. Você está perguntando em relação a fora ou em relação ao mercado brasileiro? Pode ser aqui, pode ser tanto no Brasil como lá fora. Se você se aproxima de diretores, hoje você é um nome conhecido aqui no Brasil e muito dos papéis vem porque você já é conhecido e as pessoas já te conhecem, te associam àquele determinado papel. Mas como que é para ti, enquanto ator, você não fazia novela há 5 anos e agora você voltou para novela e você está afim de fazer novela. Mas como é que funciona isso, tipo, na busca do papel? Porque o ator, creio eu, não gosta de fazer sempre o mesmo. E aí, como é que dribla isso, assim? Porque novela acaba, querendo ou não, sendo um pouco parecido. Você perguntou muitas coisas. Tá bom, vamos lá de novo. Primeiro, como você se aproxima dos... Não, eu entendi. Eu vou te responder. Tá em primeiro lugar, eu acho que é mais fácil a gente ser... Eu me aproximo, sim, dos diretores e das pessoas com quem eu quero trabalhar, roteiristas e tal. Eu desenvolvo também os meus próprios projetos. Uma quase dupla com a Tata Werneck nasceu de uma ideia, de uma conversa. Como que é o nome desse da Tata? Hã? Como que é o nome desse da Tata? Uma quase dupla. Uma quase dupla. Inclusive, quem quiser pode assistir, tá disponível nas plataformas de streaming. A gente faz uma comédia divertida. Eu convidei a Laís Bodansky para dirigir o Pedro, que é o filme sobre Dom Pedro I. Queria uma visão feminina sobre um personagem que já foi retratado de várias formas, principalmente de muitas formas caricatas. A gente está com o filme já finalizado e provavelmente logo depois da pandemia o filme deve ser lançado. É um filme que eu tenho muito orgulho, já um projeto de 7 anos que vem se construindo. Então, eu vou atrás das pessoas que eu gosto e também fico feliz quando recebo um convite para fazer um projeto que eu admiro, como foi a Ilha de Ferro, que também está disponível para quem quiser assistir no Globoplay. Como foram agora o meu retorno às novelas, a novela da Alicia Manso, que eu faço com a direção do Maurício Faria. E em relação ao estrangeiro, assim, eu sou super admirador, acho o Wagner um grande ator. O Wagner mora fora do Brasil, acho que o fato dele ter feito Narcos e ser um projeto conhecido mundialmente, né, lançado numa plataforma como é a da Netflix, que te coloca nas casas do mundo inteiro, proporciona também o Wagner a ter contato com pessoas do mercado fora do Brasil. E eu acho que ele faz muito bem, está fazendo uma carreira cada vez mais bonita. Mas aqui no Brasil a minha estratégia não é muito diferente, assim. E acho que não só a minha, de muitos atores, assim, buscam e se conhecem e se conectam e estão sempre buscando bons trabalhos e bons projetos para estarem fazendo juntos. Eu estou desenvolvendo agora uma série e
e eu acho que daqui a pouco eu vou poder estar levantando isso e daqui a pouco filmando logo depois da novela, eu imagino. Mas você como produtor, como diretor ou como ator mesmo, dessa nova série? Como produtor. Dependendo do caminho que tomar, eu vou ser ator também. Eu tenho outros títulos também que eu trabalhei. Cada vez que eu trabalho num projeto, eu trabalho de uma forma diferente como produtor. Estou sempre engatinhando e aprendendo. Tenho sempre muita gente servindo de alicerce, me ensinando nessa caminhada. Tenho Não Devore Meu Coração, que é um filme que eu sou produtor associado, que a gente foi para Sundance, foi para o Festival de Berlim. Tem esse filme da Tatá, tem o Tim Maia, que a série, inclusive, tá passando no Canal Brasil. Você tem o Alemão, que é um filme que também se transformou em série. Eu tenho vários títulos que eu já estou nessa pegada já há alguns anos, assim. Legal. A Lígia, que é a nossa editora aqui, falou que você vai ser diretor. Falou? Falou. Dá um trabalho danado. Eu tenho visto o Maurício Faria, outro dia eu falei com ele, e eu estava super empolgado para começar a trabalhar como diretor. E aí eu comecei a perceber quantas reuniões a gente terminava, às vezes, uma leitura 9h30 da noite. Eu me lembro direitinho dessa cena, assim, o Maurício levantando e a assistente chega ao lado dele, assim, depois de, sei lá, 6 horas de leitura e fala assim, ela tinha assim, uns 20 itens que ele ainda tinha que conversar e falar sobre antes de poder ir para casa e voltar para a Globo no dia seguinte. Naquele momento me deu uma assim, será que eu quero ser diretor? Mas eu acho que vai acontecer naturalmente. Tomara que a Alice... Com quantos anos você está agora? Hã? Com quantos anos você está agora? Eu vou fazer 40 anos agora em maio. Entendi. Você é taurino? Sou taurino. Entendi. Você gosta dessa coisa de astrologia, de buscar conhecimento? Minha mãe era astróloga. Você, que qual legal, o seu signo? Que legal. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o seu Qual é o nome signo? da novela? Eu sou Gêmeos. Gêmeos, signo da minha... Nasci dia 6/6. É. A Maria Geminiana? Não, da minha filha. Ah, da sua filha só. Me diz uma coisa, como que é o nome da novela nova? Ficou em Um Lugar ao Sol ou Em Seu Lugar? Lugar ao Sol. Mudou. Lugar ao Sol. Que é a novela que vai substituir Amor de Mãe. Fazia 5 anos que você não fazia novela. Por que você topou voltar para a novela das 9? Você estava afim de fazer novela? Porque você estava fazendo série na Globo, estava tudo certo, você estava envolvido com outros projetos. Mas o que mudou? E você falou assim, não, vou fazer novela agora depois de um tempo. Estava com saudade? Olha, eu acho que a novela ela tem uma característica assim, que é... Primeiro, você entra em contato com um público gigante. Por mais que as plataformas venham mudando, se multiplicando, as formas de assistir um conteúdo... a cada dia a gente encontra um jeito diferente, inclusive na epidemia. As pessoas estão tocando, fazendo música, tem gente fazendo dramaturgia, um na sua casa, o outro, cada um no seu espaço. Né? Mas a novela continua a ser um veículo que se comunica com o Brasil inteiro, assim. Talvez nas metrópoles, assim, Rio, São Paulo, principalmente, as pessoas estejam assistindo um pouco menos, porque chegam mais tarde, ou, na verdade, assistindo de uma forma diferente, né? Porque você tem o Globoplay, né? você o próprio Globoplay oferece, né? Tipo, de você assistir em outro horário, tá tudo bem. Mas a novela nunca vai perder, na minha opinião, essa característica. Eu concordo muito com o Silvio de Abreu, que é o nosso gestor de novelas na empresa, de que o brasileiro ama novela e muitos países amam novela. Então, fazia, como você mesmo disse, 5 anos que eu não entrava em contato com o público, que eu pudesse fazer uma cena à noite. Na verdade, eu fazia essa cena um dia antes. Ela passava na noite seguinte. E no dia seguinte da novela, quando você sai, as pessoas comentam e dizem o que acham. Eu venho sentindo um pouco disso por conta de Avenida Brasil. A Avenida Brasil, eu não sei se terminou, acho que terminou, né? Porque muita gente me marca e às vezes eu reposto no Stories. Eu parei de me assistir há alguns anos, mas sempre que está passando eu paro e assisto, assim. Então eu tive um pouquinho desse gostinho de ter o feedback do que as pessoas acham do meu trabalho praticamente de uma forma imediata, só não é tão imediato quanto o teatro, através das novelas. E isso é um prazer muito gostoso. Legal. Eu ia te falar isso, se você está assistindo, já que você está em casa, se você estava assistindo Avenida Brasil, e como é ver o Jorginho depois de tanto tempo, porque a Avenida Brasil foi um marco. A Avenida Brasil foi um marco.
Hã? Porrito. Pois é, tipo, eu até falei numa entrevista esses dias que eu tava fazendo com alguém, a pessoa falou, ah, eu tô assistindo a Avenida Brasil. Eu falei, meu, você sabe que a Avenida Brasil foi um grande sucesso na Argentina. O capítulo final lotou um estádio. Aí a pessoa, meu Deus, não acredito. Eu falei, É, eu pois tava é. lá. E como é para te ver essa evolução e rever, né, a novela já que tá passando de novo? Cara, eu fico sempre impressionado com o trabalho da Adriana Esteves. Ela é incrível, né? Ela fez um trabalho ali fenomenal, uma coisa assim, sei lá, para mim ela podia ganhar todos os prêmios de dramaturgia que tem no mundo, assim, porque eu acho muito. E se você for parar para pensar, o processo de um filme, você pega um filme longo, é, ele passa, sei lá, no máximo 6 meses. Se você pegar um filme muito grande, com um budget muito grande, um budget hollywoodiano e tal, você fica 6 meses filmando. Uma novela é um ano, e é um ano todos os dias. E para uma protagonista que nem ela foi ali, é, é, ela faz, sei lá, de 10 a 20 a 30 cenas por dia. Então é um trabalho assim, braçal, sabe? Eu fico impressionado com a qualidade do que ela apresentou ali. E ela é uma inspiração. Boa. E me conta um pouquinho da novela nova. Eu sei que deu uma pausa nas gravações, mas você chegou aí É, para a República Tcheca, não foi? Teve uma história que vocês foram gravar fora do Brasil. fomos a Praga, a gente filmou 10 dias em Praga, a gente filmou em São Paulo também, aí a gente estava filmando no Rio, já há mais ou menos um mês já de filmagem. A gente ia estrear agora em maio e a gente teve que parar junto com todas as novelas da Globo. O que está passando agora são reprises, né? Se tem Fina Estampa. É, e é isso, agora a gente está esperando passar por esse momento aí tão delicado, tão sensível, para poder retomar. Eles vão terminar Amor de Mãe, né? Assim que a gente voltar, eles voltam a filmar também, a gravar, e a gente assume logo após Amor de Mãe. Eu faço Gêmeos, é a Eu ia te segunda vez perguntar na vida isso. que eu faço Gêmeos. Você já Eu tinha já, feito já Gêmeos? fiz na série Dois Irmãos, que foi dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho. Tinha o texto da Maria Camargo, do livro do Dois Irmãos do Milton Ratum. E agora eu estou voltando nessa novela da Alicia Manso, com direção do Maurício aí. Ganha-se E mais para trabalhar em dobro ou não? não, mas é bom sempre que alguém fala isso em público, eu posso usar isso numa reunião. Ah, perfeito. E você, Aline Moraes, vocês já tiveram um romance no passado e tudo mais. E como que é voltar? A intimidade ajuda na hora de contracenar? Eu acho que a Aline tem uma carreira super bonita, fez personagens marcantes, a gente morou junto durante 3 anos. Você pode falar que é um casamento, um namoro. E está sendo ótimo. Acho que a gente tem mais facilidade em chegar, em conversar sobre uma cena, tem um maior entendimento. Legal. Eu já trabalhei também com o marido da Aline, né, o Mauro Lima, 2 vezes. Já fiz Reis e Ratos com ele, Tim Maia. Então, E a com ela gente. mesma você já tinha trabalhado. Então, eu tinha anotado aqui que vocês tinham feito juntos Tim Maia como uma onda e da cor do pecado. Isso aí. Em Como uma Onda da Cor do Pecado, eu não Agora contracenava mesmo tempo. diretamente com ela. A gente era basicamente de núcleos diferentes, assim. Contracenava pouco em Da Cor do Pecado, que foi a minha primeira novela, assim. Mas tá sendo muito bom. Acho que a gente está se encontrando mais de uma década depois, né? Então a gente tem uma maturidade, ganhou uma maturidade com o trabalho. E isso, como eu disse, facilita a nossa comunicação e provavelmente vai ajudar no nosso resultado, pelo menos eu espero. Legal. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui que fizeram. Você e a Mariana pensam em ter filhos? Que eu vi aqui. É uma coisa que vocês conversam, que eu já volto com as perguntas de cinema. Você é muito blasé para ficar fazendo pergunta da contigo, vai. Pois é, mas as perguntas perguntam, eu tenho o que fazer, né? As pessoas querem saber. Eu tô aqui na Não. minha pauta, tô seguindo meu script aqui de Tô cinema. vendo, tô vendo. Mas Pensa me muito. fala, pensam, Claro. pô, tá bom. Porque eu imagino, né? Se vocês acabaram de casar, deve ser uma coisa. É legal, né? Tipo, pra se pensar. Não, pô, eu quero sim, quero ter mais filhos. E engraçado que tudo isso que a gente está passando também leva a uma certa reflexão de que mundo a gente quer para os nossos filhos, né? Eu já tinha visto alguns colegas falando sobre isso anteriormente, mas nunca tinha me impactado de uma forma assim
tão séria, né? E agora, durante a quarentena, eu venho me perguntando muito sobre isso, sobre... Você já parou para ver como tem muitas fotos de satélite, inclusive tem um vídeo rodando na internet da Baía de Guanabara, inclusive aquela parte ali atrás do Santos Dumont, com tartarugas, peixes. Ah, não vi, não vi. Não, viu? Não, não vi, não vi. É muito bonito, assim, um lugar onde está sempre muito poluído, a água está transparente, mais de uma Eu tinha visto tartaruga de gigante. Veneza, se eu não me engano, os canais tão Os canais de limpos. Veneza estão transparentes, né? E a gente está tendo esse fenômeno aqui na Baía de Guanabara, em relação a isso, assim. Então, eu fico me perguntando sobre a nossa conexão, como tudo isso vai mudar a forma da gente lidar com a natureza e talvez com o deslocamento, né? Entendi. E essa pergunta que surgiu aqui me fez pensar, como que está sendo, você está dando aula para a Sofia em casa? Como é que está sendo isso? Porque várias amigas minhas que são mães estão tendo que dar aula em casa para as crianças. Por isso É, afetou também a ti? Não. na verdade, não estou dando aula, ela tem aula online e a gente ajuda ela com os deveres, né? A Mariana me ajuda também nisso, assim, a Sofia adora fazer dever com ela. É, ontem eu estava tendo que ensinar para ela a diferença de o artigo a e o artigo an. An apple, a car. E eu simplesmente, num certo momento, depois de explicar várias vezes, falei, filha, é assim. Maravilhoso. É assim, eu entrei na internet, busquei um tutorial e eu falei, quando você reencontrar sua professora de inglês, o papai quer te ajudar a explicar isso, mas eu não estou conseguindo. Então, é um desafio para nós pais, assim. Sim. Mas é bom também ter essa relação, né? Tipo, de explicar as coisas, estar mais próximos, porque É, a gente vive num mundo que, tipo, tá todo mundo sem tempo, e aí você se vê preso dentro de casa, tendo que lidar e enfrentar problemas, digamos assim, que você não tá acostumado, né? Tipo, mas tem uma coisa interessante, né? Quando você fala problema, é uma coisa que a gente está toda hora tendo que repensar o que é um problema, né? Porque problema está sendo para o médico, para o enfermeiro, para o exato. motorista, sem ser piega e sem ser chato, mas as pessoas que estão em comunidades que a densidade demográfica elas ficam uma pertinho da outra, a pessoa que está sem água, a pessoa que já não tinha água, No próprio Rio, né? Várias pessoas, a tipo, pessoa sem que água. depende do sistema público de saúde. O problema é o nosso novo ministro da Saúde que vai enfrentar e que eu rezo muito que o Eu Nelson espero também. consiga resolver da melhor forma possível. Então, acho que uma das coisas que nem a gente começou falando no início do nosso papo, a gente tem dias altos e baixos e eu acho que a gente espera muitos de nós vamos sair mais fortes disso, porque lidar com situações difíceis, quando a gente consegue ultrapassar, a gente acaba saindo mais forte, né? mais fortalecido. Mas essa meditação constante do que é um problema para mim, quando a gente pensa no problema do outro, fica mais fácil, né? A gente é muito privilegiado, né? Tipo, a gente trabalha com cultura, com comunicação. A gente, obviamente, tem amigos meus repórteres na linha de frente, mas a gente que trabalha consegue fazer home office, consegue estar em casa nesse momento, é privilegiado, né? Querendo ou não. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Tinham feito uma pergunta aqui perguntando quais são os desafios do teatro, não só nessa época de pandemia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente vinha do desmonte da cultura, né, alguns anos, e que as pessoas não acreditavam na cultura e blá blá, não tinha investimento, e aí a gente veio a pandemia que meio que acaba com tudo, né? Tipo, a gente não tem Você falou do desafio do quê? Que eu não ouvi, que falhou aí. desafio do teatro. 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 Acho que o desafio eu falo teatro, mas eu gostei de você falar teatro. Mas eu Eu falo acho que o teatro, desafio. mas como você Não, não não, tinha eu acho que, entendido, eu acho que o desafio agora, a gente está num momento muito delicado culturalmente, né? Acho que a situação da pandemia vai estar agravando essa situação e acho que vai demorar realmente muito tempo para. Espero que não, mas pelo menos alguns 3 a 4 meses para a gente recuperar
essa possibilidade de se juntar e encontrar formas de assistir espetáculos, mas tem companhias que vêm fazendo, de certa forma, filmando, principalmente palhaços. Tem muita gente fazendo um trabalho aí online, mas quem sou eu para ter uma solução para isso? Não sei como é que vai ser a voltar a filmar. A gente tinha uma sequência enorme na novela, que era no estádio, com uma figuração imensa, e eu não sei como a gente vai conseguir realizar, não sei se a gente vai reescrever essa sequência, se já está sendo reescrita, como é que vamos fazer, se a figuração vai ser feita a partir de computador, porque hoje em dia a Globo está tá muito avançada nesse quesito de computação, já foi o Ilha de Ferro, muitas das coisas lá da nossa série, principalmente a plataforma de petróleo, foi feita através de computação, porque é muito perigoso realmente filmar numa plataforma, é como filmar numa usina nuclear. Então, eu não tenho, não tenho resposta. Gostaria de ter. Gostaria, inclusive, de ter uma resposta positiva, assim, principalmente porque tem muitos colegas que dependem do teatro para viver. Então, eu gostaria que a gente encontrasse uma solução, sim, mas não tenho resposta. Você acha que a gente vai mudar o jeito que a gente consome cinema depois dessa pandemia? Porque agora abriram cinemas na China e tudo mais. Você acha que o jeito que a gente consome cinema vai ser muito mais direto de casa ou a gente vai continuar ainda a ter o hábito de de ir para o cinema, de estar no meio de um público grande? Como que você acha que vai ser daqui para frente? Olha, eu acho que o cinema, a sala de cinema, ela entra no mesmo lugar da sala de teatro, né? A gente vai ter que esperar. Eu acho que a gente já vem consumindo, como a gente falou aqui na conversa, entretenimento e cinema, né? Já de uma forma diferente. Uma das coisas que eu me pergunto hoje em dia, às vezes eu assisto um filme que é inferior a uma série, e às vezes eu assisto um filme que, graças a Deus, é uma obra-prima, porque foi feito com tempo. Eu fiz uma live através da minha própria conta há uns dias atrás com o Mário Sérgio Cortella, e foi um papo brilhante. E no livro dele eu encontrei um capítulo que falava sobre a diferença da transformação e da evolução. E eu acho que não necessariamente o ser humano ele vem evoluindo, ele vem se transformando. Porque a evolução dá a entender que você está mudando para melhor. E a transformação é só uma mudança. Então, acho que a gente vem sofrendo transformações. Eu acho que o serviço do streaming ele traz a possibilidade de trabalho para muitos profissionais, muitos atores, muitos diretores de arte, câmeras, diretores de fotografia, maquiadores. Eu acho que ele enriquece o campo de trabalho de uma forma impensável alguns anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa que não necessariamente tem muita qualidade está sendo feita. Até porque os nossos prazos, os nossos orçamentos estão cada vez mais reduzidos. Então, não necessariamente a gente está fazendo coisas com muita qualidade. Às vezes eu fico me perguntando e fico um pouco preocupado também, porque jovens atores, eles não assistem muitos filmes que foram, na minha opinião, grandes clássicos, como você tem na literatura o Machado de Assis, você tem o Coppola. Né? Não estou querendo comparar quem sou eu, não sou um crítico nem literário, nem um crítico de cinema, eu sou simplesmente um ator aqui dando a minha opinião. Mas eles, às vezes, assistem uma série que já se inspirou em grandes clássicos. Aquele plano que você viu numa série, ele foi roubado de um super filme da década de 70, da década de 60, independente do período que foi feito, e eles não necessariamente vão no original. E o original, ultimamente, quando eu paro para assistir, a maioria das vezes é melhor, porque foi feito com tempo de reflexão, foi feito, como eu mesmo disse, com um orçamento que permitia mudanças e permitia a gente pensar numa forma de executar aquilo melhor. Hoje em dia a gente está sempre correndo contra o tempo, tanto você numa editoria, quanto o outro jornalista que tem que oferecer uma informação no site, porque ele precisa dos cliques.
Isso me faz pensar muito, principalmente agora nesse momento de pandemia, de quarentena, de que o clique é mais importante às vezes do que a qualidade, de que assistir volume de entretenimento é mais importante às vezes do que a qualidade. E às vezes a gente assiste coisas de baixa qualidade que geram pouca reflexão e que simplesmente são entretenimento. Eu acho entretenimento importantíssimo, mas eu acho também importante quando a gente faz alguma coisa com o tempo, porque ela naturalmente coloca a gente sai depois de um bom livro, depois de um bom filme, depois de uma boa série, que hoje tem grandes séries, mas a gente sai melhor, a gente sai um ser humano se questionando, se perguntando de uma forma diferente, como muitos de nós estamos na quarentena, assim. Então, não necessariamente transformação é igual a evolução. Boa. Tinha uma pergunta aqui que passou, qual dica você dá para os novos atores, quem quer começar uma carreira de ator? Acho que começa por isso, né, essas referências do cinema clássico. Qual outra dica você poderia dar para quem quer começar a atuar? Olha, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, um exercício que eu acho bacana de refazer, inclusive, você pegar a obra de alguém que você goste muito, se é uma atriz, você assistiu o trabalho, tipo, você pega Meryl Streep e tenta assistir a carreira da Meryl, entendeu? Você presta atenção de como ela foi evoluindo como atriz, quais foram as escolhas, onde ela se repetiu, porque a gente sempre se repete em algum momento. É normal numa carreira muito longa como é a dela. Você encontra quem sou eu para falar da Meryl Streep, mesmo quando ela se repete, ela é brilhante, assim. Mas eu vi os últimos 3 trabalhos dela, se eu não me engano, é Lavanderia, que é dirigido pelo Soderbergh, que é o Big Little Lies, a 2ª temporada, e um outro filme que eu assisti agora, que é Little Women, se eu não me engano, que é da Greta, que foi a atriz de Frances Ha e que dirigiu Lady Bird, que para mim é brilhante, Lady Bird, assim, entre os 10 filmes, 10 títulos para serem assistidos, assim. E uma das coisas que eu percebi é que ela estava sempre fazendo uma senhora muito desconfiada e um pouco azeda, assim. Então, eu acho que é normal a gente está sempre procurando como fazer personagens com a mesma cor, de uma cor diferente. Verde claro, verde musgo. Mas um dos toques que eu dou é observar a obra de uma atriz, de um ator, de um diretor de fotografia. Acho que é importante ver como as pessoas vão evoluindo, buscar uma biografia. Referência, né? Referência é tudo para a gente que trabalha com comunicação, cultura, você como ator. E acho que, de certa forma, também desafia a pessoa que nem eu falei, buscar coisas antigas e buscar outros títulos que, às vezes, não necessariamente você encontra no streaming, né? Outro dia eu estava procurando um disco do Tim Maia, que é aquele disco que ele canta em inglês, e eu não consegui encontrar no Spotify, nem na Apple. E aí eu fiquei me perguntando fiquei falando em voz alta, falei, cara, tem certos títulos que se em algum momento a negociação não deu certo, a gente simplesmente perde, porque agora a nossa fonte de buscar música e buscar cinema é através das plataformas de streaming locais, né? E a gente perde coisas importantes do passado, assim, coisas muito bem feitas. Boa. A gente está terminando aqui. Você tem mais um tempinho? Eu podia abrir para algumas perguntas. Eu tenho tempo, cara. Tem? Então Pode vamos lá. falar. Vou abrir umas perguntas aqui dos fãs que querem saber sobre a novela nova. Isso foi uma pergunta ou você vai me fazer uma pergunta? Não, eu vou abrir aqui. Aqui, tem uma boa. Que papel mais você mais gostou de fazer? Olha, eu não tenho um papel que eu mais gostei de fazer, mas eu tenho... Eu acho que cada papel é um desafio, assim. Tem papéis que são mais próximos da gente, tem papéis que são mais distantes, mas eu gostei muito de fazer uma quase dupla com a Tatá. Para mim, eu não fazia comédia há muito tempo, eu nunca fiz tanta comédia. Para mim foi um desafio muito grande estar com ela num projeto e é quase audacioso da minha parte tentar me aproximar dela, e foi um projeto que eu gostei muito do resultado. Gostei muito da série Dois Irmãos também, que você pode encontrar no Globoplay, Amores Roubados, Justiça, O Caçador.
Ah, falaram exatamente aqui. Falem pra Globo voltar com o Caçador, cara. O Caçador era muito bom, eu gostei Aqui, ó. muito de fazer. O Caçador, dirigido pelo José Alvarenga, foi muito legal. Marçal Aquino, escrevendo. Como Como está está sendo sendo para para você a você? experiência de fazer Gêmeos na próxima novela? Exaustiva a experiência, né? Para mim foi um momento muito delicado, porque quando eu estava aquecido, para quem está em casa e não entende o que é aquecido, a nossa conversa vai aquecendo, vai criando, vai ganhando um traquejo, assim. Quando você está atuando, e acho que você está no início de qualquer trabalho, não necessariamente o meu como ator, você vai ganhando, você vai relaxando e as coisas vão acontecendo de uma forma mais natural. Então, quando a gente estava filmando há um mês, a gente teve que parar. Então, acho que o maior desafio vai ser voltar agora e como voltar para esses dois irmãos. Boa. Você falou que estava fazendo inglês, mas você fala espanhol? Pouquinho. Não falo, não. Falo muito A pouco. Lígia, a Lígia perguntou aqui se você acha que o Jorgito foi um divisor de águas na sua carreira. Olha, eu acho que eu acho que eu fiz 3 projetos que foram acho que Cordel Encantado foi um momento importante. Eu acho que, na verdade, o grande divisor de águas foi A Favorita, assim, que me trouxe um protagonismo, uma novela do João Emanuel Carneiro, que é o mesmo escritor de Avenida Brasil. Acho que ali foi um momento que eu ganhei um personagem com um arco dramático. Arco dramático, para quem não entende, é que começa de um jeito e termina de um jeito muito diferente. Então, me proporcionou um trabalho como ator diferente, assim. E, óbvio, a Avenida Brasil é um marco na televisão e na carreira de todos os atores que participaram, assim. Não só eu, acho que é muito difícil quando você vê que todo mundo que está envolvido no projeto fez sucesso, teve desdobramentos positivos, projetos que aconteceram muito por conta do impacto que a Avenida Brasil, se eu não me engano, é a novela mais vendida e mais vista no mundo. Então, Foi uma marca. Até pra incomparável gente isso, que é telespectador, foi talvez a última novela que eu acompanhei do início, meio e fim, que assisti em casa. Tipo, a gente não tinha nem plataforma de streaming, né, nessa época. E eu me lembro quando eu estava indo assistir o último capítulo com o resto do elenco, a rua estava vazia, assim. Todo mundo dentro de casa assistindo. Eu me senti parte de uma seleção brasileira no final de uma Copa do Mundo, assim. E como foi na Então, Argentina? Vocês foram assistir o episódio num estádio, né? foi muito marcante. Fui eu, Débora Falabella, Marcos Caruso, Alexandre Borges, Vera Holtz, que fazia a mãe Lucinda. Acho que foi um momento muito marcante para todos nós. Boa. Eu fiquei emocionado. É bem legal. Você se exercita todos os dias? Não, mas quase todos os dias. A gente vem fazendo aula, uma malhação online, e vem sendo muito bom, inclusive muito puxado. Encontrei formas diferentes de trabalhar o corpo. Mas eu vou te falar, acho que para quem pode, né? E quem quer, ajuda muito nesse momento. Toda vez que termina o exercício físico, eu me sinto melhor, me sinto mais calmo. Eu comprei pela internet aquelas fitas tipo, para fazer exercício, para poder se exercitar mesmo, porque eu não tenho malhação aqui, não tenho aparelho de malhação, nada desse tipo, então consigo fazer poucas coisas, mas que consiga me exercitar durante um período, né? E vocês malham juntos? Você e seu namorado? Eu consigo hoje, na verdade. Eu malhava sozinho antes da pandemia e talvez a gente queria começar a correr, cara, logo antes de rolar essa pandemia. Mas aí não sei como que a gente vai fazer agora. Tipo, a gente tem horários muito diferentes. Eu sou muito notívago e ele trabalha num horário comercial. Então, a gente tem horários diferentes, mas tem momentos que a gente se encontra e possivelmente... Vocês estão sempre com saudade um do outro, né? Mas é bom isso. Mas é bom isso. Por mais que a gente tá trabalhando agora lado a lado. A gente montou meio que um escritório aqui para que ele consiga trabalhar, eu também. Os computadores colados ali. Mas... Vocês querem ter filhos? Não, a gente fica brincando assim, até... Eu tenho Vou te entrevistar agora.
Tá bom, pode. A gente não pensa em ter filhos. Pode ser que num futuro a gente possa ter, mas não é uma prioridade. A gente pegou dois gatinhos para criar, eles já estão dando muito trabalho. Poxa, eu tenho 2 gatos e 4 cachorros em casa. Né? Ai, não. Eu adoro Dá muito cachorro, mas trabalho. dá muito trabalho. Hoje, antes de te entrevistar aqui, minha gatinha tinha entrado dentro da cama. Ela furou a parte de baixo da cama e entrou na cama. Opa. Eu tive uma gata que não é minha, que veio e teve filhote dentro do meu sofá. 2 vezes em menos de 3 meses. 20 gatinhos na minha casa. Meu Você consegue Deus. imaginar 20 gatinhos aqui? É 10 e muito. logo depois mais 10, assim. Um mês e meio depois, uma outra. Ela tem uma prima e irmã, elas são muito parecidas. As duas tiveram filhote aqui dentro de casa. Foi Meu Deus. enlouquecedor. E a A minha gente filha querendo catou. ficar com todos os filhotes. Eu imagino. Aqui não, a gente já pegou os dois castrados numa ONG e aí eles ficaram. Eles são irmãozinhos mesmo. Tipo, eles brincam, correm pela casa e tá tudo certo. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Ilha de Ferro volta para a próxima temporada? Olha, a princípio, Ilha de Ferro terminou na segunda temporada. Existe sempre uma possibilidade, né? Eu acho que daqui a pouco a Globo vai encontrar uma janela para ser exibido na TV aberta. É, e aí eu acho que depois da novela eu tenho um outro projeto, eu tenho um filme. Então, a princípio, tem que ser depois desse filme para voltar para uma terceira temporada. Eu gostaria muito. Foi um projeto que eu gostei muito de fazer. O Afonso Poyat dirigindo, com Maria Casadeval, Sophie Charlotte, Mariana Ximenes. Foi um trabalho muito bonito, Miriam Cortaz. Foi um elenco de primeira, assim. Talvez tenha sido a sensação que eu tenho que eu no Ilha de Ferro consegui encontrar um lugar para mim como ator que para mim foi interessante conseguir experimentar coisas diferentes junto na minha parceria lá com o Afonso e me enriqueceu muito. Legal. Estão perguntando aqui se você é vegano ou vegetariano. Eu era Começaram as bobo. perguntas contigo de novo. Mas Não, é que isso, vamos curiosidade. lá. Pô, a gente está aqui também para ajudar as pessoas que estão em casa e se ajudar, porque esse bate-papo também me ajuda. É, eu adoro poder trocar uma ideia e não me sentir tão solitário em casa. Claro que eu não estou só, mas a gente vai, às vezes, fica dentro da nossa própria cabeça. É, eu era bobo, eu falava que tinha aquela sensação de, por ter sido atleta, de que eu não ia estar bem alimentado se eu não tivesse comido um bom bife, uma carne vermelha. Eu sempre gostei de carne mal passada. Eu fui diminuindo o consumo de carne. Eu assisti aquele documentário Cowspiracy, não sei se muita gente assistiu, que fala sobre como o consumo de carne vermelha incentiva a poluição e atrapalha mais o meio ambiente do que se você somar todos os carros do mundo e todas as indústrias do mundo, o que o gado faz, o que a necessidade de consumo do gado, do boi, faz com o nosso mundo, me fez repensar a minha relação com a carne vermelha. A Mariana já tinha mudado a forma dela comer, ela estuda nutrição e lê muito. E eu comecei a ver algumas pessoas que eu admirava também mudando seus hábitos, encontrando novas formas de se alimentar. E aí eu comecei a experimentar a comer carne vermelha 2 vezes por semana, no máximo. E aí eu comecei a comer muito peixe. Peixe também, por um outro lado, infelizmente, os nossos oceanos têm muitos metais, né? Alguns peixes têm muito mercúrio. Comecei a comer muito japonês e comecei a perceber que era importante variar, ter uma variação de peixes, né? Não ficar só comendo salmão quando você vai no japonês, ou só atum. Comecei a pesquisar na internet qual E também peixe. mudam os ácidos do corpo, né? Como? Desculpa. Mudam os ácidos do corpo. Não Vai sabia. afetando. Não sabia. Bom saber. E aí comecei a perceber toda essa como era importante variar a minha alimentação. E uma das coisas que eu fiquei com vontade de experimentar foi de tirar um dia e não comer carne, nenhuma carne. Comer um cogumelo, um shiitake, um shimeji. E aí eu comecei para 2 dias
E aí, hoje em dia, eu tenho 2, 3 vezes por semana, eu não consumo nenhuma carne. Eu como ovo, então eu não sou vegano, eu sou vegetariano, né? Uhum. Gosto muito de ovo de codorna, mas venho encontrando formas de não consumir tanta carne, nem tanta carne vermelha, de procurar uma carne vermelha que não tenha antibióticos, né? E estou nessa busca, assim, de cada vez me alimentar melhor, beber mais água. É uma coisa que eu presto bastante atenção. Legal. Ó, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Como que você tem lidado com a questão da produtividade na quarentena? Você fica se cobrando? Porque às vezes eu fico assim, tipo, eu parei assim de, nossa, não estou fazendo nada, tá tudo certo, não fazer nada em algum momento, se você tem essa possibilidade de você não ficar se cobrando, ai, tô assistindo um filme, tô lendo um Não, livro, ou tô ouvindo um disco, preciso assistir tal coisa. Tipo, você fica se cobrando por isso, não? sim. É, eu sou um cara já que me cobro bastante, assim, sou um cara muito inquieto artisticamente. Foi por isso que nasceu o desejo de começar a produzir coisas, como você me perguntou há um tempo atrás, para quem não estava ainda aqui conversando com a gente. Eu sempre busquei criar papéis para mim, não ficar simplesmente sentado esperando os convites. Então eu me cobro, sim. Eu comecei a fazer mais aulas, eu comecei a ler mais de um livro, que já era um hábito que eu já tinha iniciado, mas venho sempre buscando livros técnicos e ao mesmo tempo ficção. Eu tô Meu cachorro entrou em casa essa noite, ó, mas esse aqui começa daqui a pouco, que era um livro que eu tinha comprado há um tempo atrás sobre Como que é o nome? Não dá pra ler. é do Pablo Neruda. Ah, tá. É um poema dele. Então eu tenho o hábito de ler em voz alta, que eu acho que me ajuda muito como ator, tanto em inglês como em português. Eu me cobro buscando também minha qualidade de vida, fazendo algum tipo de exercício físico e tenho meditado. E tem vezes que eu tento me cobrar menos, assim, mas eu não estando na quarentena já fico incomodado quando não estou sendo produtivo. E para mim o desafio é como me manter produtivo, assim. Para quem também não entrou na conversa, no começo eu busco esses podcasts, então as atividades da casa, quando eu estou varrendo, ou limpando alguma coisa, ou ajudando de alguma forma aqui em casa e dividindo as tarefas, eu boto meu fone de ouvido. Hi, Vou fazer as perguntas que eu tenho feito para todo mundo aqui, faz. quem já conversou comigo. Qual que é a mordomia que você está mais sentindo falta? Mordomia, eu acho que de ter ajuda em casa, né? Boa. A gente está sem pessoas aqui para ajudar, sem parceiros e parceiras, e a gente começa a dar, não que não desse valor, mas começa a dar mais valor. Ressignificar, né? Mais valor. É, Qual que é a ação de entretenimento ou ação social que você viu que você acha que merece um destaque? Hoje, por exemplo, a gente vê, tá rolando um festival de música curado pela Lady Gaga. é, E qual outra atividade? Tem outros artistas, vai ter a Anitta, vão ter vários outros. Paul McCartney começa às 9 da noite, já começou às 3 da tarde, mas os shows principais vão a partir das 9. Aqui no site RG a gente vai ter a festa No Mercy do Jerome, que é um clube aqui de São Paulo, a gente vai transmitir, vai ser uma festa virtual. Então, sei. você assiste o DJ set desses DJs no conforto de casa. Pega seu drink e Eu consegue adoro ter esses memes da galera curtindo em casa, você recebe também. O tipo, pessoal, a pô, pessoa assim com o drink, tipo, inventam várias situações assim, eu a acho. tela aqui atrás com os amigos no Zoom, por exemplo. Eu sou amigo do Dudu Azevedo, ele também está tocando muito com outros músicos e compondo e tal. Eu sou muito a favor. É mais difícil quando você tem que construir dramaturgia com roteiro, com figurino, à distância. Acho que isso para nós atores, por enquanto, ainda é impensável. Boa. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer depois da quarentena? A cada semana da quarentena você tem um desejo diferente, né? Não sei. Eu também. Inicialmente eu queria dar um mergulho no mar, eu queria. Mas agora eu, por incrível, de reunir família e amigos na minha casa, assim, fazer um almoço, Eu um também quero dar minha jantar. festa.
Não sei se necessariamente uma festa, mas uma grande reunião, assim, para poder estar junto com todo mundo e tocar nas pessoas, abraçar e conversar ao vivo e fugir um pouco do mundo virtual. Qual vai ser a viagem, a primeira viagem, ou a viagem dos sonhos pós-quarentena? Olha, eu vou voltar a trabalhar e eu vou voltar a trabalhar muito, né? Então eu não consigo nem me imaginar fazendo uma viagem de sonhos, assim. Mas eu fiquei me perguntando que as coisas vão mudar muito, então que viagem que eu quero fazer que eu não fiz ainda. E eu tô louco para ir para a Indonésia, um lugar onde eu falo há muitos anos e desde que a Sofia nasceu eu decidi não ir porque é uma viagem que não dá para ir ficar uma semana, 10 dias, são 24 horas praticamente para chegar até lá. E então eu nunca quis ficar tanto tempo ausente. E ela era muito novinha para eu poder levá-la comigo e se Deus quiser eu vou tentar levá-la comigo na próxima e ficar um tempo fora. Bom, qual mensagem você quer deixar para os seus fãs nesse momento de quarentena, de auto-isolamento, de distanciamento social? E quando a gente começou essa conversa, eu nem estava pensando necessariamente nos meus fãs, mas em quem estava interessado em bater um papo com a gente, perguntar coisas. Eu acho que para quem é meu fã, para quem não para qualquer um que está em casa, eu acho que uma grande meditação é aquele livro do Dalai Lama, A Arte da Felicidade. Eu li há uns bons anos atrás e ele falava de uma forma simples de meditar, que é você, quando está muito angustiado, pensar em alguém que está numa situação pior do que a sua. Então, acho que é uma forma de você se acalmar, às vezes, em casa. Quem está com medo da economia, quem está com medo em termos da saúde, ou parente, avô, avó, tio, pai, pessoas que estão no grupo de risco, assim, ou que estão, às vezes, ansiosas mesmo pela dificuldade de ficar em casa. Às vezes, vale a pena pensar em quem está passando por uma situação pior do que a sua. Isso, às vezes, traz uma calma e você se sente, de certa forma, abençoado e grato por estar com saúde e a salvo em casa. Tá bom, muito obrigado pelo papo. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira falar ainda? Muito obrigado. Essa coisa de live começou a ficar uma loucura, né? Todo mundo faz live, todo mundo programação, né? É uma programação, assim. Eu tenho até vergonha quando vou gravar um vídeo assim: oi, gente, tudo bem? Eu tenho a live hoje, parará, parará. Mas eu, quando penso nisso, penso também que é uma forma que a gente está encontrando de se manter conectado, atento e tentando encontrar respostas que às vezes a gente não encontra sozinho, né? Ou com quem a gente está dividindo a casa. Ou pelo menos você fala assim: poxa, a pessoa tem a mesma resposta que eu para essa questão, para esse problema, para essa dificuldade. Sim. Vai encerrar em 10 segundos. Obrigado. Um beijo. Manda um beijo para a Lígia. Beijo. Um beijo, Obrigado. gente.